Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Você que nos acompanha pela TV aqui na região de Caratinga, boa noite, que Deus te dê graça. Você que nos acompanha pela internet, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo aí, que Deus possa estar abençoando você de uma maneira poderosíssima. O programa de hoje é com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, dando sequência ao assunto aí desse trimestre sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta já então para um bate-papo especial. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, Joás, que é professor da Escola Dominical aqui no nosso Templo Central, e também o pastor Odair. Deus te abençoe. Você também, Joás. Obrigado mais uma vez. Joás é do time antigo aí, né? Já tá antigo, né, Joás? Pastor Odair, nós estamos juntos aí, dando um pontapé inicial aí. Amém. Certo? Animado? Animado. Então, beleza. Lição de hoje, lição de número 4, que estaremos estudando nesse próximo domingo, dia 28 de outubro de 2018. O tema é Perseverando na Fé. O texto áudio da nossa lição, Lucas capítulo 18, versículo de número 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Verdade prática, quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. O texto que nós estaremos trabalhando, que aí aqui na revista dá o título aí de leitura bíblica em classe, é propriamente dito o texto que nós estaremos meditando aqui, é Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo de número 8. Eu recomendo você que não conhece o texto, ou mesmo você que conhece, refaça a leitura aí para que você tenha condição de captar melhor o que a gente vai estar falando aqui no programa, certo? Vamos lá então, senhores, a introdução da lição. O autor coloca que a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje, não é? Então, a perseverança na fé. Ele termina dizendo aqui que esta parábola que nós estamos estudando aqui, então, conhecida como a parábola da viúva persistente, em algumas traduções vai ganhar um título diferente, a gente vai ver isso mais à frente na lição, mostra que a oração intermitente em tempos de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai a seu favor. Vou deixar você começar daí, ô Joás. Bom, eu achei interessante ele falar da urgência, né, da oração. A oração, como ele diz, que a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos nossos dias, né? Esse perseverar na fé aí, no contexto aqui da parábola, vai apontar para a oração, né? E assim, a gente vive em tempos de muita correria, né? A gente distraído com muitas coisas, né? E a gente acaba, por exemplo, você começa um propósito, oração em um sentido, de um propósito com Deus, e por causa de algumas distrações, você acaba, né, se desviando desse propósito. A lição vai de encontro a esse tipo de falta de perseverança, né? E daí? Pois é, exortação, animação à persistência, como já disse bem com propriedade Joás, a nossa vida é tão num nível, num ritmo tão acelerado, que quando nós vemos a insistência ou a perseverança, ou a persistência, melhor dizendo, bíblica, ou a exortação bíblica para nós persistirmos em oração, a questão nós podemos dizer que é uma guerra travada. Um desafio, né? É um desafio, né? Exatamente porque nós ainda estamos submetidos a um corpo que não ajuda, né, na questão, Isso. infelizmente. E aí o autor coloca ainda que é no tempo de crise. Bem atual.
Ou seja, você é envolvido com tantas outras questões e ainda assim, no meio de tudo isso, você ainda persistir no propósito de buscar. Né? Muito sério Sério. e atual. Vamos lá para a gente continuar entendendo o assunto e interpretando então a parábola do juiz iníquo, é o que vai dar o título em algumas traduções. O autor começa dizendo aí que é uma parábola difícil de ser entendida. Né? Muitos estudiosos então consideram assim. Essa parábola tem levado muitos a fazerem interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Devemos então levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Ela possui até certo fundamento no seu estilo de acentuar a perseverança e se faz acompanhar de um chamado ao discernimento, que é o versículo de número 6. E aí, Joás? Pessoas não familiarizadas com a Bíblia, né? Não chegados à teologia, coisa do tipo, né? Principalmente com as regras de interpretação, né? Lê uma parábola dessa com um título desse, juiz iníquo, né? E assim, interpreta que esse juiz iníquo está fazendo referência a Deus, aí questiona a bondade de Deus. Por que Deus, podendo fazer, né, não faz a justiça, né, de quem, se tem gente clamando, buscando, né? Eles interpretam de forma equivocada. Não era isso que Jesus estava falando. Né? Jesus estava falando que mesmo um juiz que não temia a Deus, não sei se era ateu, mas não temia a Deus, não tinha temor de Deus, e não respeitava homem nenhum. Mesmo esse juiz, quando foi intermitentemente cobrado para fazer justiça, né, ele fez com receio de ser, o termo que usa aqui é molestado, né? De ser, da mulher continuar molestando ele, continuar... Ou seja, outra palavra, perturbando ele, né? Né? Então ele, com esse receio, ele acaba, vou fazer justiça. Né? E aí, Odaí? É interessante que eu daria o subtítulo, né, ao texto ou a parábola como a parábola da viúva persistente, porque parece que desfoca, né? Porque o que está em evidência, que está nos mostrando, é a ação da viúva, a ação, né, da viúva, né? E aí gera essa interpretação equivocada, comparando, alguns, né, comparam, né, a questão do juiz com o próprio julgamento divino, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que está aqui em evidência é a persistência da viúva em uma situação de extrema dificuldade, né? É exatamente por isso que ela persistiu na oração. Só lembrando que esses títulos que as traduções dão, as parábolas no texto, não são inspirados, né? Sim. Isso aí, cada editora, cada tradução coloca o título que quiser. Sim. Não é? Ou e não não coloca. há problema nenhum. Ou não coloca título Ou não nenhum. coloca nenhum, não é? Isso aí não há problema nenhum nisso. Esse título aí é só para separar o assunto. Acaba algumas bíblias colocando esses títulos, então, desse jeito. Como a maioria diz aí a parábola do juiz iníquo, e acaba dificultando aí a interpretação, porque, como você disse, acaba acentuando a ação do juiz em detrimento da viúva. Sobre o juiz, não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas, é o que nós estamos dizendo. Tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam dois sistemas de tribunais. O primeiro é o judaico e o depois o gentílico. Por isso, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz gentio. Aí o autor vai dizendo aqui mais adiante, diz que, na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico daquele tempo, mas sim nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas da época de Jesus que sofriam com os juízes corruptos e desumanos. E aí? Jesus parece que parece não, até no verso 7, que é o texto áureo aí, né? Jesus faz uma pergunta: Deus não fará justiça? Né? Ainda que tardio para com eles?
né? Não responderá aos que clamam, não fará justiça. Né? Ele está fazendo uma comparação entre esse juiz iníquo e Deus. Ele fez isso outras vezes. Vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Né? Ele fazia essas comparações para que a gente entendesse como Deus Colocasse pensa. na balança, né, de um lado e do outro. Né? Que a gente entendesse assim, do nosso jeito como que Deus age, como que Deus pensa, como que Ele efetua a sua bondade. Né? Então ele fez essa comparação. E assim, no verso 7 ele diz, ainda que tardio, para eles. Né? No verso 8 ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Na nossa perspectiva, pode ser que a justiça de Deus esteja demorando. Né? Mas Jesus, que vê da perspectiva de Deus, né, ele fala, é depressa, a justiça vem depressa. Né? Então é questão de perspectiva também. Certo. Né? O próximo subtópico para você, Odair, as viúvas eram reconhecidas como pelas suas roupas típicas, as quais indicavam a sua situação. Naquele tempo, as jovens casavam no início da adolescência, por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. A maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência. No finalzinho aí desse subtópico, o autor coloca que, portanto, uma mulher pobre, por causa da morte do seu marido, ficava privada do amparo social, e em caso de controvérsias de ordem pública, se não tivesse dinheiro, precisava confiar na honestidade de magistrados. Eu sou apaixonado com o tema implícito aqui, ou com o assunto, porque fica demonstrado aqui que essa viúva estava num estado de miséria, ou a maioria das viúvas, num contexto social, geral, elas estavam em um contexto de... elas não tinham apoio, elas não tinham acesso, elas não tinham direito algum. E essa era a realidade das viúvas, né? Essas eram as realidades das viúvas. Porém, essa viúva, nessa parábola contada pelo Senhor Jesus, ela persistiu, ela insistiu, mesmo sabendo que ela não teria, ou possivelmente não teria, uma resposta, o amparo. Isso aqui fica claro que nós também, mesmo diante das circunstâncias adversas, que nós podemos insistir, e não é merecimento nosso. Da mesma forma como a viúva, em muitos casos nós não temos, não deveríamos ter, né, o amparo, mas Deus, por sua graça, bem contrário desse juiz iníquo, né, ele em seu tempo nos dá, para a glória do nome dele, nos dá a resposta da nossa oração. Para a gente fechar aqui, Joás, o caso e a perseverança, a mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa. Apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes da época, quando uma mulher tinha de desfazer dos seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso, que sendo mais importante e influente, está seguro e tranquilo, ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogado nem defensor público, mas contra o costume de seu ambiente, decide apresentar pessoalmente a instância do juiz. É interessante que ela, até no começo desse tópico aí, se fala, se lembra do Gênesis 38, né, o caso de Judá e Tamar, e assim, a parábola que Jesus está contando parece que se identifica muito com a história de Tamar. Né? Ela foi, em grande medida, injustiçada por Judá. Né? Ele fez sucessivas promessas de amparo e quebrou todas essas promessas e ela ficou na sarjeta, como a gente diz, né? Ela ficou desamparada. E ela usou se despiu das suas vestes de viuvez, se fantasiou de uma outra situação para resolver o problema do jeito dela. Né? Então, a viúva tomou uma atitude, parece muito com essa viúva da parábola. Né?
ela vai direto no juiz, quem pode resolver o problema. Ela vai direto e clama e é insistente com aquilo e persistente. Sem catar voltas, né? Certo. A gente vai dar uma pausa aqui, você de casa não saia daí, a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, a bondade de Deus, ou a bondade de um Deus justo. Não é novidade o fato da Bíblia apresentar vários textos falando sobre a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça tal verdade quando o Senhor retoricamente questiona. Aí o versículo 7... que faz parte da leitura bíblica em classe, Lucas 18, versículo 7, Deus nos fará justiça, Deus não nos fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. No finalzinho aqui, na parábola que estamos estudando, encontramos a viúva clamando, e este é o recurso utilizado por Jesus para, mais uma vez, ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom. E aí, Joás? Aí eu vou aproveitar para ler um texto, Mateus 7, né? Verso 7, que o próprio Senhor estava falando. A gente já citou no começo da nossa fala aqui, a gente citou o verso 11, né? Eu queria ler o verso 7, o Senhor Jesus, ele falando da bondade de Deus, né? Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu pai lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Né? Deus é bom e Ele responde ao que pede. Né? O que isso aí está dizendo, em outras palavras, ó, tu coloca aqui na frente num devocional aqui, ó. Continuai pedindo até receberdes, continuai buscando até encontrardes, continuai batendo até que vos seja aberta a porta. Fantástico, né? Chique. Não é? E aí, Odaí? A questão da perseverança em oração é algo, é um segredo, né? Que se nós usássemos com zelo, né? Nós teríamos muito mais sucesso. Deus, a sua bondade, ela não depende da minha vida, né? A bondade dele não varia, a bondade dele não vacila, não oscila, né? Então, a questão aqui, Deus é bom e ponto final, independente das circunstâncias. O tempo todo, O né? tempo todo, Deus é bom. Isso aí. Vamos lá para o segundo subtópico. Deus é justo, nós falamos então da bondade, agora é sobre a justiça de Deus. Além de bondade, todos nós sabemos da sua justiça. Uma vez mais, é necessário então recordar que a parábola não deve ser tomada ao nível dos detalhes, pois esses não são tão importantes, ou os mais importantes. O juiz dessa parábola é injusto, mas Deus a quem servimos, por outro lado, é justo. É aqui então consiste o contraste dessa parábola. Deus ele é justo porque ele sempre conhece toda a verdade, né? Ele conhece toda a verdade. Então, o único capaz de fazer justiça plena, né, e de fato é Ele, porque Ele é o justo juiz por isso, né? Em qualquer que seja a situação, né, ele conhece a verdade total da situação, né? A gente conhece verdades aparentes, cada um apresenta uma verdade e fica meio confuso, né, para o juiz julgar entre aparências. Mas Deus vê a coisa do jeito que é, né? Ele é capaz de julgar com justiça, né? Com justiça e retidão. Eu temo, eu fico apreensivo quando o contexto aqui, Jesus está insistindo na questão de mostrar a necessidade de uma oração persistente. E de fato Deus é justo. O que nós não podemos fazer é exatamente orar como uma viúva.
com as mesmas palavras mencionadas, né? Deus me faça justiça. Eu temo muito esse termo, porque se Deus de fato fizer justiça naquilo que desejo, pode ser que o meu coração esteja pedindo algo que não condiz com a vontade de Deus. É um trocadilho, um paralelo meio complexo para se entender, mas eu prefiro orar dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque de fato assim Deus vai cumprir a justiça, né, dele através de Jesus. Jesus está ensinando a questão da persistência na oração, mostrando uma viúva insistindo que lhe seja ou lhe fosse feita justiça, né? Mas nós podemos avaliar o sentido do que Jesus está dizendo e aplicar ao nosso tempo presente, exatamente num contexto diferente da viúva, né? Pedindo sobre nós misericórdia, que é o que cabe melhor aí no nosso contexto hoje, na nossa vida. Sobre o último subtópico aí, Deus assume a nossa causa. Na parábola encontramos uma pobre viúva pedindo justiça, e o que Jesus está ensinando sobre o dever de orar sempre é nunca desfalecer, isto é, fazer isso com perseverança. E aí? Deus assume a nossa causa é algo interessante, né? Se você pensar no que o Odair está falando, né? Deus assume a nossa causa. É assim, isso é uma verdade, mas assim, é um negócio complexo. Porque se eu estiver errado, se eu estiver equivocado, né? Quando Deus assumir a minha causa, Ele vai executar o juízo sobre a minha vida ou a misericórdia sobre a minha vida. Eu não cairia então, como ladrão da cruz? Né? Assim... Para a salvação, sim. E para executar aquilo que preciso hoje? Eu tenho um problema que precisa ser resolvido. Sim. Assim, esse problema foi criado por mim ou ele me sobreveio por outras circunstâncias? Qual é a raiz do problema? Se for eu... Aí se pedir justiça, estou eliminado. É complexo, essa é uma situação muito complexa, né? Misericórdia não é. Como vocês o são... bom é que Deus é bom, né? E misericordioso. Como vocês são os mestres, então eu me calo. Certo? Bom, tá. Beleza? Mais alguma coisa a acrescentar aí? Só isso. Ok? Tá certo. A gente vai dar a última pausa aqui no programa. Não saia daí, a gente volta para concluirmos o assunto aqui. Dá tempo para você tomar água rapidinho e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o último tópico da nossa lição, o último bloco do programa, para nós encerrarmos o nosso bate-papo aqui. A perseverança da viúva é uma imagem para nós. Primeira coisa, a oração, divididos aí em 3 subtópicos, depois a perseverança e a fé. Até que o Senhor retorne, infelizmente vivemos em uma constante luta, principalmente contra o pecado. Por esse motivo, não devemos desistir de perseverar na oração, na súplica, até alcançarmos o alvo. O autor vai mais adiante e coloca que vemos Jesus orando antes de cada grande crise de sua vida, ou seja, chegando a orar até pelos seus agressores. Vamos inverter aí, Odair, começar com você. Bora. Oração. Nós já ouvimos muito, né? Já pessoas dizerem que pagam um preço de oração, e aquela questão de insistência, pagar o preço. Jesus está primeiro dizendo aqui, o autor, o comentarista, está dizendo o seguinte, que a nossa questão é uma luta contínua contra o pecado, né? Quando nós conseguimos vencer um período de oração, aqueles primeiros minutos que parece que vai tirando a casca, o meu sogro fala muito sobre isso, tirar uma casca. Passando esses primeiros minutos,
a oração ela se torna algo prazeroso, porque aí nós vamos estar em pleno contato com o nosso Senhor. E um amigo nosso, um pastor amigo nosso, ele fala muito sobre isso, que se eu pagar preço, falar que estou pagando preço para conversar com alguém que amo, aí ele diz, com a minha esposa, por exemplo, eu nem vou entrar em casa. Então, aí eu vejo a oração não é como pagar preço, é exatamente vencer a mim mesmo, que ainda, né, estamos infelizmente aí submetidos a um jugo, né, um corpo submetido a uma natureza pecaminosa. E vencer isso é algo fascinante, porque aí nós vamos manter um ritmo, um período de oração para a glória de Deus. Uhum. Vamos lá, Joás. Jesus advertiu contra as orações equivocadas, né? Uso repetitivo de palavras sem conexão, sem sentido e tal. Existem jargões no nosso meio, daí já falou de um, né, de pagar preço. Pagar preço. Existe um que eu acho interessantíssimo, que é depósito. Depósito de oração. Esse é fantástico. Isso é forte. Você já imaginou ter um depósito de oração? Né? Isso vai... Se der um caruncho, isso vai na direção contrária do que Jesus está ensinando aqui. Né? Ele está falando de perseverança. Então eu tenho que estar em constante oração. Né? Eu tenho que estar orando 24 horas, se for possível. Né? Você imaginar que tem um depósito... Não, eu já orei 10 horas essa semana, então já tem um depósito bom. Né? É só sacar. É complicado, né? Complicado. Não existe depósito. É constância, é perseverança. Relacionamento, né? Relacionamento. Sobre perseverança, além de orar, é necessário também compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. Aí. Tanto na oração quanto no propósito a que se ora, né? Deus quer que seja buscado de forma incessante e persistente, pois a perseverança levará em conta o tempo de espera como um meio para aclarar e purificar a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. E Eldaí? Joás tocou uma questão aqui interessante sobre a disciplina na oração, e é interessante que ninguém precisa me lembrar a hora de comer. Isso aí ninguém precisa falar, Eldaí, está na hora de comer. Isso aí o meu corpo vai me avisar, vai me dar sinais, eu preciso comer. E eu vejo exatamente nesse sentido de perseverar naquilo que ninguém precisa me lembrar, ou naquilo que ninguém precisa sinalizar para mim, porque eu entendo, eu tenho um termômetro dentro de mim que eu preciso dar lugar a ele, né, o Espírito Santo de Deus, para me fazer perseverar. E essa perseverança aqui é nos momentos bons e nos ruins. Nos ruins e nos bons, porque às vezes a gente ora muito nos ruins e na hora de festejar em oração, aí eu estou alegre mesmo, tem depósito, já está tudo bem, agora eu vou viver, vou sacar um pouco e vou viver a minha vida. E aí perseverar em todos os sentidos e em todos os momentos. Uhum. A oração tem a ver com comunicação, né? E comunicação é sempre algo essencial para manter relacionamentos sadios, né? Seja de vendedor-cliente, seja de patrão-empregado, de esposa, pai-filho, né? Para ter relacionamento tem que ter comunicação. Como é que eu vou falar que eu sou de Deus, né? Que eu sou cristão, eu sou de Cristo, e não me relaciono com Ele, não converso, não troco ideia? Né? E não aí partindo dessa ideia aí também é outra coisa que muita gente confunde, que a oração não é um monólogo. Claro. Onde você conversa sozinho. Tem que você fala sozinho. A oração você fala e Deus também fala. Sim. É interessante que a gente só fala com quem a gente conhece. Vamos lá, para finalizarmos aqui, além de orar com persistência, também tem que orar com fé. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola conclui com essa pergunta, no versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A própria interrogação traz uma conexão direta com a parábola, pois questiona se o filho irá encontrar uma fé persistente como a da viúva, a fim de perseverarmos
ou preservarmos esse tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Fazer igual os debates políticos aí na moda desses dias, você tem 40 segundos e 40 para você também. A fé é algo essencial, né? Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Se eu quero um relacionamento com Deus, eu tenho que estar em comunicação com Ele, nossa comunicação tem que ser efetiva, não é só eu que falo, né? E eu também não tenho que ficar só escutando, tem que ter comunicação mesmo, diálogo, né? Então a gente deve buscar agradar a Deus com essa perseverança na oração e com fé, orar com fé, lógico. Faça os seus 40. A gente não sabe quanto tempo essa mulher orou, qual foi o seu tempo, o seu período, mas ela permaneceu com fé, independente do tempo, momento, instantes, circunstâncias, permanecer tendo fé, porque a vitória é nossa. Certinho. Chegamos ao final de mais um programa Novo Alvorecer, agradecendo você por ter nos acompanhado. Esperamos aí que a gente tenha, pelo menos, clareado, acendido aí um pequeno pavio, né? Uma pequena luz para que você tenha condição de compreender melhor esse texto da Palavra de Deus. Aqui a gente dá só uma pinceladinha no assunto, uma pinceladinha mesmo. A aula presencial na Escola Bíblica Dominical é fundamental para que você se aprofunde no assunto, porque você tem a oportunidade de fazer perguntas e tirar as suas dúvidas. Portanto, então convidamos você para participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Aqui em nossa igreja acontece todo domingo às 8 da manhã. Se você mora distante aqui do Templo Central, é de outra cidade, me acompanha pela internet, procure aí, bem pertinho da sua casa, tem uma igreja evangélica de portas abertas esperando por você. Você vai ter condição de crescer na graça e também no conhecimento. Fique na graça e na paz, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.